Olá, olá, Shalom, tudo bem? Vamos falar hoje em alguns hábitos, no total deles são 5 hábitos, que muitas vezes nós estamos praticando e que vai nos deixar pobres nessa existência. Então, não vamos falar só de financeiramente, ou se você vai ficar mais pobre de espírito, não é essa a perspectiva. A perspectiva é de, em geral, de um bem-estar. Vamos ser radicais aqui. Nós vamos analisar sobre a sabedoria do livro de Provérbios de Salomão e através da ótica da psicanálise e da psicologia judaica. Vamos lá? Hábito número 1. Diz que contrair dívidas constantemente irá te empobrecer. Viver endividado é como carregar correntes. Na psicologia judaica, que é dividida entre o consumo e o ponto de vista da perda da liberdade, comprometemos nossa liberdade com essas obrigações físicas, muitas vezes, que colocamos, imputamos a nós mesmos. E essas obrigações que nós imputamos a nós mesmos vão nos colocar cadeias entre o mundo físico e o mundo espiritual. A psicanálise liga o endividamento crônico à impulsividade, à busca por gratificação instantânea para preencher vazios. Logicamente, se em nossa alma nós temos vazio de alguma coisa, de algo, nós vamos buscar na parte física. E essa busca na parte física é que irá nos trazer endividamento. Tudo começa no mundo espiritual. A nossa alma tem desejos, anseios, sonhos, e ali vai começar o processo. O rei Salomão já nos adverte em Provérbios 22, versículo 7, que diz o seguinte: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Então, a dívida limita o seu futuro. Se você ficar endividado, vai criar um ciclo e o seu futuro está dentro desse ciclo, é a sua caminhada espiritual nesse mundo. E esse endividamento vai lhe atrelar mais ao mundo material, que nós chamamos de ACA, mundo da ação, do que verdadeiramente aos mundos, os mundos espirituais. Então, ficou um dos conselhos, né? Não se atrele muito a esse mundo, às coisas materiais. Mesmo porque elas têm um dono, e o dono é o Criador. Você está apenas usufruindo disso para que o Criador seja mostrado a esse mundo. Então, não se aposse de nada. No hebraico, nós não temos o verbo ter. Justamente por isso, porque nada é nosso, nós temos o verbo existir. Porque as coisas existem, foram existencialmente criadas aqui para que nós usufruíssemos e víssemos da bondade do Eterno. Hábito número 2, não economizar nada. Tem pessoas que gastam o que têm e o que não têm, e muitas vezes passam necessidade porque não economizam. Não utilizam aquelas economias para, por exemplo, alguma coisa, algum problema de saúde que você vai passar com um filho, com um amigo, com um pai, alguma coisa nesse sentido. Não economizam nem também para se planejar, para colocar sonhos em ação. Os sonhos, eles não acontecem somente, por exemplo, porque eu sonhei e aquilo vai se materializar um dia, porque é da vontade do Eterno. Não, eu tenho que agir. E quando eu ajo dentro do mundo da ação, esse sonho ele começa a se materializar, conforme meu planejamento para isso. Se eu planejo, eu vou materializar aquilo, aquele sonho. O sonho, quando se sonha,
é somente um sonho. Mas quando ele se atrela à realidade e à ação, então ele vem dos mundos e se materializa aqui. Gastar tudo que se ganha torna a segurança uma miragem. Muitas vezes eu estou seguro daquilo que eu tenho, estou tranquilo naquilo que eu tenho, mas existe, aquilo é passageiro, aquilo é uma miragem. Então, logo depois vem a agonia, porque aquilo vai se perder, aquilo vai se colocar em jogo, e a minha alma vai ficar em agonia. A psicologia judaica, ela enfatiza a prudência. Guardar é um ato de responsabilidade, como futuro para a caridade, a tzedakah. Então, se eu tenho para dar, eu tenho para dar o material, eu tenho para dar o espiritual, então eu tenho uma reserva comigo. E isso é justo, você pode praticar justiça através disso. Muitas vezes a pessoa que chega a você, que está necessitada, ela pode estar necessitada dos dois, tanto do material quanto do espiritual. E nós sabemos que eu não posso praticar essa justiça se eu não tenho nada dentro de mim a oferecer. Muitas vezes o que o mundo nos passa é que o mundo está carente do amor, mas isso, se nós formos perceber, não é bem assim. O amor é multifacetado e ele existe, é como um fractal, e ele existe vários pedaços dele. E hoje o que mais o mundo carece é da justiça. Então, quando você pratica a tzedakah, você pratica a justiça do Eterno, que é o que está realmente em falta nesse mundo. O amor, como pensamos, a Havá, como nós chamamos em hebraico, ele é consolidado por esses fractais, ele é consolidado pela junção deles. Só que esses fractais, eles são infinitos. Existem infinitas formas de você praticar o amor do Criador em sua vida. A psicanálise vê isso como uma dificuldade em lidar com a ansiedade do futuro ou a negação dele. Então, se eu tenho, não economizo, indica que dentro de mim, indica que no meu pensamento, a minha ansiedade, porque tudo vai se acabar de repente, tudo vai passar, tudo. Então, eu tenho que olhar para dentro de mim, que tudo em mim, que está dentro de mim, é eterno. Então, ele não vai passar assim de uma hora para outra. Muitas pessoas se ocupam em fazer, às vezes no trabalho, às vezes em casa, tudo que em um mês você ia fazer, quer fazer em um dia. Então, isso gera ansiedade, isso gera essa compulsão, essa aceleração da nossa mente em relação à nossa alma. Muitas vezes a Shalom ela é perdida, a paz ela é perdida, não a paz que o mundo dá, não a paz que o mundo conhece, mas ela é perdida por quê? Porque nós aceleramos muito o nosso pensamento. Salomão nos ensina em Provérbios, versículo 6, capítulo 6, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Então, nós vemos isso como a natureza nos ensina muita coisa, como nós, tão familiarizados muitas vezes que nós estamos com esse capítulo e esse versículo, só que nós não entendemos a profundidade que ele expressa. Então, vai lá no âmago do nosso ser, vai no âmago da nossa alma, no âmago da nossa ligação com o Criador, que é eterno provedor de todas as coisas. Então, eu sou suficiente em todas as coisas. As formigas, olhem, elas guardam o verão para o inverno com uma previdência. E isso é a chave. Não é que você vai se tornar uma pessoa avarenta, uma pessoa mesquinha com isso, mas isso é de bom tom, para que você não seja surpreendido pelos percalços do mundo natural que nós vivemos, no mundo da ação que nós vivemos. Hábito número 3, tentar enriquecer rapidamente. Isso é muito perigoso. Do dia para a noite, tenho que ganhar muito dinheiro, tenho que fazer fortuna, e muitos se atiram em jornadas que são inatingíveis. Muitos formam mundos, porque nós temos esse poder de criar mundos,
através do poder criativo do Criador que nos criou, ele passou esse poder para nós. O poder da criação, o poder da engenhosidade, o poder da criatividade, mas que fosse usado em favor dele, em favor do benefício que ele nos tem prestado todos os dias de nossas vidas. Então, quando eu busco por atalhos, quando eu busco por dinheiro fácil, muitas vezes hoje o cyber money, né, o dinheiro cibernético, como vem se apresentando, pela internet, pelas mídias sociais, aviltam, né? Eles roubam a sua paz, roubam a quietude que você está na relação que você tem com o Criador. Como? Muitas vezes, coisas irreais, que são mundos irreais de criação de outras mentes, estão sendo colocadas para você e você está aceitando como aquilo fosse a sua realidade própria. E, na verdade, isso não existe. São ilusões. E muitas vezes, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa muito bem vestida num clipe, num vídeo e tudo mais, mas ao sair dali, a realidade daquela pessoa vai se mostrar. Casais que aparecem em clipes, na verdade, nunca estiveram unidos, eles fazem aquilo só por aparência. Então, isso começa a contaminar, né, a nossa mente. E isso é uma armadilha. Falando da psicologia judaica, o trabalho honesto, o crescimento gradual são valorizados. O dinheiro fácil é visto com ceticismo. Então, esse ceticismo é sempre aquilo que me leva a uma racionalidade dentro daquele dinheiro fácil. Tudo bem, eu estou obtendo dinheiro, está fácil, mas qual é a origem? E o problema está na origem, porque se você tiver uma cisterna original, uma fonte original, onde saiam águas puras, e você muitas vezes chega, coloca a sua mão lá, então você já contaminou a água. A origem de todas as coisas é o eterno. E tudo que ele faz, tudo que ele criou e tudo que ele traz para ser revelado a nós nesse mundo, assim é cristalino, assim é como fontes de águas limpas. Então, nós temos que receber aquilo e trabalhar com aquilo na nossa vida para enriquecer mais aquilo e não deteriorar mais aquilo. Psicanaliticamente, por ser uma manifestação de fantasias, de onipotência, negam o esforço que você precisa empreender para obter determinadas coisas. Então, é aquilo que nós estávamos comentando. Eu cresço num mundo que é irreal. Eu sou onipotente, eu tenho todo o poder naquele mundo, mas, de fato, nada é como parece, porque tudo é aparência. Salomão lhe dá um recado bem claro e direto, em Provérbios 28, versículo 20. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. A pressa leva a decisões imprudentes. Muitas vezes, quando você não tem planejamento nenhum, você toma aquela decisão pela força dos seus sentimentos, e é o que acontece muito nos dias de hoje. Sempre aconteceram, na verdade, porque o apelo material, ele não se conecta ao apelo espiritual. E por essa falta de conexão, por essa disruptura desses dois mundos, nós passamos por essa dificuldade. Nós desejamos as coisas mais rápidas, nós desejamos que o dinheiro, a riqueza venha mais rápido, sem nos lembrar que para a aquisição do dinheiro eu preciso de um bem material, e o maior bem material que seja para eu adquirir qualquer coisa, seja financeira, seja um bem, vamos dizer assim, humano, como filhos, um outro bem humano como amizade, eu necessito de sabedoria. O rei Salomão, e nós conhecemos muito bem essa história, pediu ao Eterno sabedoria, e o Eterno deu essa sabedoria ao rei Salomão, e ele, através dessa sabedoria, ele foi o homem mais próspero e mais rico, assim por se dizer,
na face desse mundo. Então, a sabedoria é um engaje para isso, para não ter ganhos muito rápidos. Hábito número 4, consumismo exacerbado. Oh, como nós consumimos! Como nós consumimos fora do que é o normal esperado de nós. Ah, mas porque nós temos que ser progressivos? Ah, mas porque eu não tenho que me contentar com o que eu vivo? Pelo contrário, o contentamento da minha condição existencial é a base para que eu possa avançar nos mundos. Eu só posso avançar, como foi dito antes, com sabedoria. Eu só posso avançar tendo Shalom, que é essa base que o mundo não compreende que é. Então, todo equilíbrio na minha alma, não é no meu corpo. Ele vai se traduzir no meu corpo, mas ele tem que perpassar pela minha alma para chegar ao meu corpo. Viver para consumir, acreditando que a felicidade está no próprio objeto. Isso chega a ser até infame, porque nenhum objeto vai te trazer contentamento. A tua alma, ela não é um objeto. A tua alma é viva. A tua alma está viva e ficará viva por toda a eternidade. E esse bem não se converte no ter, mas sim no ser, que são verbos completamente distintos. Nesse mundo, quem tem mais é quem é mais. No mundo vindouro, quem é mais é quem está junto com o eterno, porque aí tem tudo. Quando eu estou com o eterno unicamente, como Yeshua fala em Yohanan, João, capítulo 17, que ele tem dentro dele que nós sejamos um com ele e com o Pai. Então, o processo de adquirir bens, objetos nesse mundo é falso. Dentro da psicologia judaica, que prega uma moderação e um contentamento, lembre-se, quem é rico? Aquele que se alegra com a sua porção. Certo, mas você vai me perguntar assim, mas eu não posso trabalhar, né? Eu não posso trabalhar mais, eu não posso ser merecedor de mais. Sim, é justo isso. Mas aqui nós estamos falando de uma base de comedimento, uma base de contenção, que primeiro você inicia ali, e aí, de acordo com o que você tem proposto para o Eterno, e o Eterno tem te mostrado, você vai progredindo. Todos nós temos sonhos, todos nós sonhamos, mas o Eterno é o fiel da balança para dizer em que caminho nós devemos seguir. Abrahar, a bênção do Eterno, ela está sobre nossa vida quando nós escolhemos esse caminho e não o caminho daquela lá, o caminho da maldição. Para a psicanálise, o consumismo tenta preencher um vazio existencial buscando identidade no que se possui. Lógico, se eu não tenho nada, eu vou ter que me encher de alguma coisa. Esse vazio existencial é simplesmente a minha falta de conexão com os mundos superiores. Somente isso. A minha alma está desconectada dos mundos superiores, pois ela tem níveis. E dentro desses níveis, ela vai estar chegando mais aos mundos superiores, mais à presença do Criador. Se eu não tenho isso, se eu estou desconectado com isso, logicamente que eu não vou ter essa referência. Salomão, ele nos fala em Provérbios 21, versículo 17, quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Pois esses eram elementos de riqueza que são colocados, né, nos tempos de Salomão. Então, se você imagina que tem esse foco excessivo no luxo, e isso provavelmente ele vai te levar à ruína. Muitas pessoas têm arruinado sua alma porque têm focado intimamente no luxo e nos prazeres que são efêmeros desse mundo. De manhã, é com uma
uma erva viçosa, verde, à tarde ela já seca e murcha. Ou seja, isso acontece com o nosso corpo também. Nosso corpo é parte dessa materialidade que intrinsecamente ele se comunica com o material dessa, porque você precisa comer, você precisa vestir, você precisa andar, você precisa ter as coisas. Mas essas coisas não precisam ter você. Essas coisas não precisam ser o senhor da sua vida. Mas pela falta de conexão, nós nos separamos do Senhor verdadeiro dos mundos para o Senhor dessa existência, que é a materialidade. Hábito número 5, falta de honestidade. Quantas pessoas não têm sofrido em suas mentes por falta de honestidade? Não é nem com os outros, a falta de honestidade e todos os sentimentos, eles começam dentro de nós, não começam dentro de outras pessoas. São evidenciadas em outras pessoas pela falta que nós temos desses sentimentos. Emoções praticam o que a mente não condiz. A mente não fala daquilo, a consciência jamais vai dizer daquilo, porque essa parte moral, essa parte ética, que é da criação, que é o próprio eterno dentro de ti, falando que é a própria Torá, falando dentro de você, vai levar você realmente para ser uma pessoa desonesta. Pequenas ou grandes desonestidades minam a confiança. Nossa confiança tem sido minada, nossa fé tem sido minada, né, por causa de essa falta de honestidade. Pela falta de honestidade, o Eterno não consegue prescrutar aquilo que realmente existe dentro de você, que você não conseguiu enxergar e que você disfarça. Falta de honestidade também é mentira. E a mentira é um engano. E o engano vai te levar a errar o alvo. Qual é o alvo? O eterno. A palavra atat é um engano de errar o alvo, de errar a direção do eterno nas nossas vidas, do Criador nas nossas vidas. E tudo vem dele. A psicologia judaica fala que honestidade, a palavra yosher, é um pilar, um bom nome. Um bom nome, uma boa reputação também apontam a honestidade. Shem Tov, Shem Tov, um bom nome vale mais do que todas as riquezas do mundo. Então, muitas pessoas não prezam hoje em dia por guardar um bom nome. É certo que você pode se endividar, mas seja honesto com você. Pague sua dívida. A paga da dívida aqui, ela ameniza a consequência do erro na sua vida, mas não te imputa que você não tenha consequência, ou não vá ter que admitir aquele erro, mas ela alimenta a convicção de que você fez chuva, se arrependeu e está pronto a fazer-te com o conserto daquela situação. Isso, quando você usa com Kavaná, com a verdadeira intenção da sua alma em relação ao Eterno, isso é bem visto aos olhos do Eterno. Psicanaliticamente, a desonestidade pode vir de um superego frágil, ignorando os impactos nos outros. Então, muitas vezes, quando a minha consciência ela está fragilizada, eu procuro usar da desonestidade. Em tudo. Vamos ver um exemplo. Quando eu tenho um posto de liderança. Dentro desse posto de liderança, outras pessoas me veem como líder. Mas, de repente, a empresa que eu trabalho, ela sofre uma reformulação. E aí eu já começo a vislumbrar que eu já não vou mais ser líder por causa dessa mudança. Eu nem sei, mas eu pré-visualizo isso. Eu anseio isso daí. E fico até muitas vezes deprimido. Então, essa falta de liderança pode não existir mais para mim. Então, eu tenho que começar a usar de recursos para manter essa liderança que foi dada a mim. Muitas vezes eu conquistei, mas dentro da empresa ela foi dada, ela foi reconhecida pelo chefe,
pelo alto escalão e etc, etc, etc. Pois eu não posso dar testemunho de mim mesmo. Então, já começo a usar de desonestidade, já começo a usar de mentiras, já começo a fazer intrigas, e isso contradiz o que tem no meu inconsciente, contradiz o que tem na parte ética e moral. E aí eu começo os embates com a minha vida. Consequência disso, problemas psicossomáticos vão começar a aparecer. Salomão, é categórico em Provérbios 11, versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A honestidade é prática para a prosperidade sustentável. Se eu não sou honesto comigo mesmo, então eu sou um mentiroso. E se eu sou um mentiroso, a verdade não está em mim, o caminho não está adiante de mim, e nem a vida também. Eu passo a perder paulatinamente a minha vida, a minha capacidade de viver, a minha capacidade de vivenciar, de experimentar o eterno na minha vida. Yeshua foi muito categórico em relação a isso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós não temos esse caminho, essa verdade e a vida, os salmos já dizem que a palavra do Eterno é luz para os nossos pés, é luz para iluminar o nosso caminho. Ela é verdade. Verdade, luz é conhecimento. Então, eu estou desprovido de tudo isso. A conclusão que nós podemos chegar entre contrair dívidas constantemente, não economizar nada, tentar enriquecer rapidamente, consumir exageradamente e ser desonesto, vão refletir no nosso equilíbrio interno, na visão distorcida que traz a felicidade. Felicidade não é só ter, mas felicidade é ser. Ser um com o Criador. Quando eu sou um com o Criador, eu sou realmente um homem, uma mulher completamente realizados. Porque essa felicidade ela se traduz em vida, vida eterna. Mas existem boas notícias. Hábitos podem ser mudados, eles podem ser cancelados por você. O primeiro passo é fazer teshuvá, reconhecê-los. Esse é o primeiro passo. Quando eu reconheço que eu estou errado, quando eu reconheço que eu me equivoquei naquilo, o Eterno já lança o Criador já lança um outro olhar sobre a minha vida. O caminho para a verdadeira prosperidade financeira, emocional e espiritual passa pela disciplina, paciência, honestidade e contentamento. Se eu sou honesto, se eu tenho contentamento, se eu dou graças por tudo aquilo que o Eterno tem proporcionado à minha vida, se eu sou paciente em esperar essas coisas, se eu sou disciplinado na hora de receber essas coisas e saber qual é o uso correto delas, então esses 5 hábitos eles começam a se desfazer na minha vida. Pensem nisso, analisem isso. A mudança começa de dentro para fora. Eu quero agradecer a você que esteve aqui até agora nesse estudo e desejar sempre, sempre, sempre shalom e uma boa semana a todos.